E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vocês estão vendo essas setas no gráfico do mini índice? São todas as possíveis entradas do mercado de hoje. Eu vou mostrar cada uma delas e todas são baseadas em retrações Fibonacci. Vocês podem perceber que são sempre nas extremidades do mercado. E quando você aprende isso aqui, você não fica operando no meio do mercado e nem fica tomando loss atrás de loss à toa. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, ele foi o mais difícil de pegar. Acredito que ninguém tenha entrado aqui, porém eu vou mostrar mesmo assim. Ele abriu direto na FIBO de 61,8% e começou a cair. Simples assim, não teve muito gatilho de entrada, mas caberia talvez o risco. Eu acho que não vale muito a pena, mas mesmo assim tá aí. Segundo ponto, primeiro eu procurei ponto de compra desse topo até esse fundo, a gente pode expandir aqui para o lado. Desse movimento todo de alta, ele parou aqui nos 50%. Como vocês podem ver aqui, é os 50%. Porém, não tinha nenhum ponto de liquidez tão relevante assim. O mais relevante, ele estava aqui nesse fundo, exatamente aqui nesse fundo. Por quê? Porque ele era o fundo isolado. Então, a maioria dos stops estão nesse fundo aqui. Porém, aqui também sim é um ponto de liquidez, só que não é o principal. Mas mesmo assim o mercado já quis andar antes de pegar a liquidez do melhor ponto. Então aqui era uma região de FIBO e liquidez também. Deu até um gatilho de alta aqui. Então se você é uma pessoa um pouco mais arrojada, que gosta um pouco mais de risco, pode ser que você tenha comprado aqui e carregado até a região de FIBO oposta, que é onde eu vou estar mostrando agora. Então, desse movimento de baixo, ele retraiu até os 50% e o 61, que é essa região vendedora que eu gosto de operar. Eu executei uma venda aqui mesmo. Por quê? Porque ele saiu do fundo do mercado, rompendo o topo direto, atingindo a frequência de mercado dele na região de 61,8%. Essa é uma aula muito específica de frequência de mercado que eu tenho para os alunos da mentoria. Então, é uma aula de mais ou menos uns 20 minutos, se eu não me engano. Então, não tem como eu resumir ela para vocês aqui. Mas caberia sim um risco no toque do 61 nesse contexto específico, com ele esticado na região de liquidez, atingindo a frequência de mercado dele. Se você não assistiu essa aula, você pode ter entrado no pivô de baixo após a região de FIBO. Não é o super trade do dia na melhor região possível, porque você meio que está operando aqui no meio do mercado, né? Esse aqui era a máxima e aqui era a mínima, e você estava vendendo aqui no meio do mercado. O risco é maior, mas ainda assim existe essa possibilidade. E ele foi até o alvo de 38% desse espelhamento aqui, na verdade. Espelhamento em A para baixo, que a gente pega de um topo ao fundo relevante, topo e fundo. Ele crava aqui no 38%, junto com essa FIBO maior. Então é um movimento que ele gera mais pontos. Se é uma FIBO maior, ele tende a andar mais. Sabendo disso, a gente tem o 61 da FIBO e o alvo de 38 do espelhamento. Aqui a gente já tem duas zonas de pressão. Então, quando o mercado faz essa movimentação de pivô de alta, é quando a gente entra comprado aqui. E a gente pode ver que teve até um volume confirmando ainda mais esse interesse comprador. E onde a gente sai desse movimento? O primeiro alvo pode ser nessa FIBO menor. A gente tem também essa FIBO do dia, que é agora, ao invés de pegar desse topo, você vai colocar no topo do dia. E do movimento completo de baixa, na verdade não é tão completo, que o completo é mais aqui. Mas se você pegar desse fundo, que é mais relevante também, ele foi minimamente lá também, que é os 50% a 61 desse movimento de baixo. Quando ele chega aqui, a gente sai desse trade, que do ponto de entrada até a máxima do movimento foi 445 pontos. Só que no momento que a gente já sai desse trade aqui, ele já está propício a fazer uma reversão, que é agora nesse movimento de baixa. Pivô de baixa em FIBO e aqui pivô de alta na FIBO. E qual que é o alvo desse movimento? Região de FIBO oposta. Como assim oposta? Se o movimento está de queda e a gente está vendendo, a gente tem que procurar uma FIBO de alta. Então a gente vem aqui, marca a região entre 50 e 61 e a gente procura estar saindo
dentro aqui desse retângulo. Aí vamos supor que você saiu aqui até os 50%. Aqui ele não andou muito, até os 50%. Ele andou 138 pontos e 200 até o 61. Depois, quando o mercado o volume já está baixo, fica um pouco mais difícil de entrar. Porém, ainda assim, ele veio aqui no 61 e ativou esse pivô de alta. Aqui também tem um pivô de alta. Essa FIBA eu já acho uma FIBA muito pequena. É uma FIBA apenas de 450 pontos. Então eu acho muito pouco. Correr o risco de quase 150 pontos e sair aqui de 1 para 1. Eu acho que dá para segurar um pouco mais. Se você segurou até o topo, deu 300 pontos, que já é muito interessante. E até o 61 desse movimento aqui de baixo, exatamente aqui, deu para fazer 350 pontos. Porém, a gente pode ver que demorou bastante, cerca de 1h20 para o mercado andar. E o mercado ficou nessa de andar de FIBO em FIBO. Aqui também ele deixou um gatilho de venda, um pivôzinho de baixa, no 61,8%. Aqui estava passando, nesse trade dessa venda, tinha as médias que eu gosto de usar para segurar o trade, que essa aqui é a média de 20 dos 60 minutos aritmética, e essa aqui é a média de 200 do 5 exponencial. Geralmente quando não segura em uma, segura na outra. Então aqui ele segurou na média e VWAP semanal, que estava passando aqui também, que é esse indicador aqui. E essa venda aqui dessa FIBO, ela deu um alvo muito interessante. Se você colocar aqui no layout de liquidez, a gente consegue ver qual preço foi mais negociado no dia. E o pico desse volume profile é onde tem mais liquidez, que é uma zona de pressão e é uma zona disputada. Então, se a gente medir a FIBO de alta desse movimento, o pico do volume profile vai ser exatamente na região de FIBO, entre 50% a 61,8%, e também a VWAP. Então aqui era um ótimo alvo para a gente poder estar saindo, que era uma zona de pressão. Difícil o mercado sair desse topo com essas velas super fraquinhas e ainda dar continuidade. Por isso que talvez algumas pessoas poderiam até arriscar uma comprinha aqui, com uma parcial bem rápida, protegendo 0 a 0 e deixar o mercado andar. Eu quase fiz isso, mas como hoje eu peguei muitos trades, não carreguei muito. Eu peguei uma parte dessa alta, uma parte dessa queda. Eu peguei essa queda aqui também. Então, para mim já não estava interessante. A gente consegue ver que o volume abaixou bastante aqui de tarde. Eu prefiro operar nessa parte da manhã com mais volume do que ficar horas e horas para andar 300 pontos, que é o que eu costumo fazer a cada trade pelo menos. E no período da manhã você vê que 300 pontos anda em menos de 10 minutos. Então aqui eu já tinha parado de operar. Essas foram as possíveis operações de hoje. Tire um print dessa tela e tenta achar essas FIBOs. Assim, vocês dão uma estudada e no pregão de segunda-feira já fica um pouco mais claro onde entrar e onde sair em cada trade. Bom, então é isso. Não esqueçam de deixar um like, um comentário. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.